Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, amados irmãos, em Hebreus capítulo 10, livro de Hebreus. No capítulo 10, hoje eu gostaria de começar uma nova série de mensagens com você, intitulada Poderosos em Oração. Eu creio que essa é, sem dúvida alguma, a vontade de Deus para a sua vida pessoal, individualmente. Que você, meu amado irmão, se torne alguém poderoso em oração, mas também a vontade de Deus para nós como igreja, sermos poderosos em oração. E hoje eu gostaria de meditar com você onde reside o poder da oração. Faça essa pergunta para você mesmo: aonde reside o poder da oração? É esse tema que eu gostaria de meditar com você esta noite. Se devemos ser poderosos em oração, devemos ir à fonte que produz o poder na oração. E Hebreus capítulo 10 revela para a gente a fonte desse poder. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto de Hebreus capítulo 10. Diz assim, portanto, versículo 19, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura, guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Quando pela primeira vez vemos a oração na Bíblia, quando pela primeira vez vemos alguém orar na Bíblia, há um ambiente sem pecado. Está lá Adão e Eva no paraíso, e eles têm essa comunicação maravilhosa com Deus. Em Gênesis capítulo 3, versículo 8, diz: a voz do Senhor Deus que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde. A oração está no Éden, a oração está no mundo sem pecado, a oração está no paraíso. Por isso a oração, meus irmãos, ela é celestial, ela é divina. A oração no céu, os anjos oram a Deus, os anjos cantam a Deus, os anjos celebram a Deus, mas a oração nos céus. O livro de Apocalipse é um livro onde mais existe adoração na Bíblia, tirando obviamente o livro dos Salmos, mas o livro que mais contém orações, adoração na Bíblia, é o livro de Apocalipse. É um livro repleto de oração, é um livro repleto de adoração, é um livro que revela os céus para a gente, que revela aquilo que os nossos olhos não podem enxergar. Adão e Eva estavam no mundo perfeito, eles não tinham falta de nada, viu Deus que tudo que havia feito era bom, mas mesmo assim havia oração, a oração não era um meio de você obter algo de Deus, mas o estar com Deus, a comunhão com Deus. E essa é a característica da oração cristã. É isso que o Senhor Jesus, e nós vimos isso esse mês de janeiro, meditando ali em Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso, no nosso devocional, as orações mais poderosas da Bíblia. Nós vimos exatamente esse aspecto central e distintivo da oração cristã, que distingue a oração cristã de tudo que é oração no mundo, é que a oração é um encontro pessoal, real, íntimo com Deus, entre Deus e os seus filhos comprados pelo sangue de Jesus.
Isso é a oração cristã. Por isso que quando nós olhamos no Éden, apesar deles terem tudo, e tudo ser perfeito, belo, bom, tem oração. Tem oração, a oração está lá. Como diz, diariamente, todos os dias, o Senhor andava. Imagina, irmãos, isso. Deus, e esse é outro elemento extraordinário, é que a oração é uma iniciativa de Deus. Deus entrava no jardim, Deus chamava Adão e Eva, Deus os encontrava. A oração é sempre uma iniciativa de Deus. Deus quer orar, Deus quer ter esse relacionamento de amor, de comunhão, de intimidade com seus filhos. Que coisa extraordinária, irmãos, esse aspecto da oração. A oração que está muito para além daquilo que abrange apenas a necessidade do ser humano. Como nas mais de 11.000 religiões no mundo inteiro tem oração. Algum tipo, uma forma de oração, ou formas de oração. A oração cristã, ela nos leva a Deus. A oração cristã é esse relacionamento, é a restauração desse relacionamento com Deus. Então Deus deseja essa oração, essa comunhão. Então Deus procura Adão e Eva para esta comunhão, para esse momento de adoração. E veja, não é apenas nesse momento onde tudo está perfeito, onde tudo está pleno. A próxima vez que vemos oração, em Gênesis capítulo 6, é Deus que está buscando Noé para orar, é Deus que está buscando no capítulo 12 de Gênesis, Abraão em oração. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Veja, é Deus que inicia a oração, é Deus que busca esse relacionamento, é Deus que faz a aliança. Deus é o Deus dessa oração maravilhosa que revela esse elemento fundamental da comunhão. Mas o que acontece no Éden? Nesse lugar perfeito, nesse paraíso maravilhoso, onde havia oração, que nós arruinamos a oração com o nosso pecado. E olha, o texto sagrado de Gênesis 3:23 diz assim: por isso, por causa do pecado, da queda, o Senhor Deus lançou fora do jardim Adão e Eva, para cultivar a terra da qual haviam sido tomados. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Agora acabou a oração. A oração acaba. Quando Deus entra no jardim no dia do homem que Adão e Eva pecaram, eles, no lugar de adorarem a Deus, a oração deles é de medo. Eles têm medo. Eu tive medo e me escondi, diz o texto sagrado. Quando eles ouviram a voz do Senhor, quando Deus inicia a oração, eles estão escondidos com medo. Não é porque você está com medo, eu estava nu, por isso me escondi. Eles têm medo do amor, eles têm medo da luz, eles têm medo da verdade, eles têm medo do Senhor Deus, eles têm medo da vida. Eles se escondem, eles não querem orar, eles não têm mais prazer em Deus, prazer na oração. O que resta agora é se esconder em medo, e para não lançarem mão da árvore da vida e viver eternamente no pecado. Deus coloca querubins a leste do jardim e uma espada flamejante que se move em todas as direções. Não há canto, não há espaço, não há como retornar. Fomos expulsos do paraíso. E a oração, quando você olha as pessoas do mundo inteiro em uma forma de oração, é uma sede, uma fome que essas pessoas têm, uma necessidade na realidade de Deus, mas há uma busca totalmente errada, equivocada
e a oração se torna simplesmente um meio de buscar a si mesmo, de buscar algumas coisas para si, de suprir necessidades. A oração se torna algo utilitário, uma forma supersticiosa, mística, de poder alcançar alguma coisa para si mesmo, de uma vida autocentrada. Mas a oração, irmão, quando você vê o filho pródigo se aproximando do pai, quando ele chega ao pai, ele ora: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ele chega quebrado, ele chega arrependido, mas a primeira atitude dele é a oração. A oração, esse relacionamento, e o pai restabelece esse relacionamento com o seu filho, mas a oração, ela se torna uma flor pisada, mesmo pelo pecado, pela nossa tragédia. Tiago 4,2 vai dizer: vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem, pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem em seus próprios prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Interessante que o mundo aqui é o pecado que está dentro de mim mesmo. Esse pecado, e veja, aquilo que era celestial, aquilo que é um aspecto divino do relacionamento com Deus, a igreja está usando simplesmente para esbanjar no seu próprio prazer. Vocês estão pedindo para esbanjar nos seus próprios prazeres e pedem mal. O foco está errado, a essência da oração, tudo, a motivação. Vocês levam guerras, lutas, ansiedades para dentro da oração, a cobiça para dentro da oração. A oração se torna algo tão ruim por causa do pecado. E meus irmãos, se o poder da oração não reside em nós, se o poder da oração não está em mim e em você, se não há como vivermos uma vida de oração correta por causa do pecado, porque fomos expulsos do Éden, fomos expulsos da presença de Deus, todos pecaram e banidos estão na presença gloriosa de Deus. Aonde reside o poder da oração? Hebreus capítulo 10, esse texto extraordinário mostra para a gente aonde está aí o poder da oração. Olha o versículo 11 aí comigo. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Os irmãos aqui essa carta é dirigida, eles estão voltando para tudo aquilo que era a lei de Moisés. Eles estão deixando a Cristo, eles estão deixando a graça de Deus para voltar aos rituais, guardar o sábado, come isso, não come aquilo, veste isso, não veste aquilo, se sacrifica ou não. Eles estão voltando atrás, no lugar de seguir em direção a Cristo Jesus. E o autor de Hebreus está tomando esses elementos da lei, esses elementos que eram figuras, imagens daquilo que Jesus iria fazer e da pessoa de Jesus, e está mostrando para eles que todos esses elementos da lei, eles simplesmente eram figuras, sombras daquilo que haveria de vir, mas que a realidade de fato é Cristo Jesus. E então ele toma aqui os sacrifícios que todos os dias eram feitos, e esses sacrifícios eram uma forma de buscar a Deus, de orar a Deus, de buscar a presença de Deus. E Deus deixou esses sacrifícios apontando para o sacrifício perfeito de Cristo Jesus. Por isso o autor de Hebreus diz que esses mesmos sacrifícios que muitas vezes foram oferecidos e que diariamente eram oferecidos pela manhã e pelo final da tarde, um animal morria de manhã e um no final da tarde, assim todos os dias, chamado sacrifício contínuo. Esses sacrifícios nunca, jamais podem remover pecados. Meu amado irmão, eu quero dizer para você
que os nossos sentimentos, as nossas lágrimas, as nossas boas obras, as nossas orações, os nossos sacrifícios, ofertas e tudo mais, nada disso pode te aproximar de Deus, pode te fazer aceito diante de Deus. O poder da oração não reside em nossos sentimentos, não reside em nossas palavras, ou desejos, ou lágrimas, ou sacrifícios que possamos fazer. Não está aí o poder da oração, não está aí o voltarmos para Deus, não está aí a comunhão com Deus, o relacionamento com Deus, não se encontra aí. Como o texto diz no versículo 11, estes mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecado. O que destruiu a oração, o que destruiu a comunhão com Deus foi o pecado. E não há nada debaixo dos céus que pode nunca, jamais remover o pecado. Ninguém é perdoado por boas obras, ninguém é perdoado porque ora, ou porque sente, ou porque chora, ou porque deixou vícios ou alguma coisa. Não é aí que está a comunhão com Deus. Uma pessoa pode ter algum tipo de arrependimento. Às vezes você encontra pessoas que eram alcoólatras e deixaram o alcoolismo, eram glutões e deixaram a glutonaria, deixaram vícios, abandonaram coisas que eram ruins e erradas. E isso é bom, mas não quer dizer que essa pessoa voltou para Deus, que essa pessoa teve sua vida retornada para Deus, em comunhão e em salvação em Cristo Jesus. Não é isso. As pessoas podem ser altamente religiosas, mas não quer dizer que isso as leve para Deus, porque não é a nossa religiosidade. Veja, o texto fala de pessoas que estão oferecendo muitas vezes, por séculos e milênios, sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Versículo 12, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí por diante que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Veja, o sacrifício perfeito é o sacrifício de Jesus, oferecido para sempre. O Deus eterno, Ele vem e oferece a sua própria vida, um único sacrifício, um sacrifício eterno, perfeito, um sacrifício, um homem, Deus se fazendo homem e morrendo na cruz em nosso lugar. Aqui está o sacrifício eterno, aqui está o sacrifício perfeito. Não precisa ser feito todo dia, de uma vez para sempre. O Filho de Deus morrendo naquela cruz em nosso lugar, rompendo e perdoando todos os nossos pecados. Esse sacrifício perfeito de Jesus é que nos leva a Deus. É esse sacrifício, somente esse sacrifício pode nos unir novamente a Deus. Não há nada que façamos que vai nos ligar a Deus, que vai nos fazer retornar a Deus, é uma comunhão com Deus. Mas Deus oferece seu Filho naquela cruz e nos leva de volta para Ele em amor, nos leva para Ele por meio do sacrifício de Jesus, e é um sacrifício eterno. Ele se senta à direita de Deus. Esse sacrifício é perfeito, porque foi o próprio Deus que fez, e é eterno, porque o próprio Deus que vive eternamente está sentado à direita do Pai, reinando em glória. Por isso, meus irmãos, esse sacrifício é o que nos leva a Deus, porque o próprio Deus realiza o sacrifício, não o sacrifício feito por nós, mas por Ele, e Ele agora aguarda que os seus inimigos sejam postos por estar de seus pés. Isso é, o triunfo sobre o último inimigo, que é a morte. Essa única oferta, diz o versículo 14, porque com esta única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Essa única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Quando Deus olha para você, quando você está em Cristo e Deus olha para você, Ele olha para você perfeito em Cristo. Cristo te colocou numa posição em que você está perfeito. Isso é,
você tem todos os seus pecados perdoados, você foi liberto do império das trevas, você foi liberto do pecado e da escravidão de Satanás. Os seus pecados foram apagados, a justiça de Cristo está sobre você. Isso, meu irmão, é você estar perfeito enquanto você está sendo santificado. Pastor, mas eu olho para a minha vida e não vejo perfeição, e é verdade. Como Paulo disse, não que nós tenhamos alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, eu prossigo para o alvo. Nós não estamos perfeitos, mas em Cristo já estamos perfeitos. Isso é, aquilo que Cristo fez por nós, a posição que Cristo nos concedeu, por meio do seu sangue, do seu sacrifício, da sua morte e ressurreição, e de toda a obra da sua graça, nos coloca num estado de perfeição diante de Deus, ainda que estamos aqui sendo santificados. Por isso o Espírito de Deus habita em nós, habita em todo verdadeiro cristão, nascido de novo, que passou pelo precioso sangue de Jesus, e a evidência é essa vida de santificação, essa vida de obediência, no versículo 15, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis em seus corações, e deles as escreverei sobre a sua mente. Essa é a evidência de alguém que nasceu de novo, essa é a evidência de alguém que está vivendo junto com Deus. É uma vida de obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus está no coração, a palavra de Deus é real em sua vida, ele está bebendo da palavra de Deus, ele tem prazer em Deus e na sua palavra. A palavra de Deus está escrita no seu coração pelo Espírito de Deus, mas também acrescenta, versículo 17, também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei, jamais me lembrarei. Onde há o perdão dos pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelos pecados. Aqui está outra característica de alguém que foi salvo em Cristo. Primeiro, é que a palavra de Deus está escrita no seu coração. Ele tem prazer na palavra de Deus, deseja a palavra de Deus, vive pela palavra de Deus. E o segundo é uma vida de consciência do perdão dos seus pecados. Como podemos orar agora? Aonde reside o poder da oração? Exatamente aqui, também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Fomos expulsos do Éden, como podemos retornar? Fomos expulsos da presença de Deus, como podemos orar? Agora está aqui o sacrifício de Jesus, esse sacrifício que, aonde há o perdão verdadeiro, porque Cristo nos perdoou, assumindo os nossos pecados, não existe mais necessidade de outro sacrifício, ou de outros sacrifícios a serem feitos. Aí então vem o nosso texto, portanto, porque Cristo assim fez, porque Cristo assim agiu, porque Cristo assim morreu e ressuscitou, porque Cristo está sentado à direita de Deus, porque o pecado foi cancelado naquela cruz, porque fomos totalmente perdoados. Aqui está o poder da oração. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, tendo liberdade, ousadia, coragem, parresia, a palavra grega, que significa essa liberdade para entrar. Agora você pode entrar. Aqueles querubins que protegiam o jardim do Éden, a presença de Deus, aquela espada flamejante que se movia em todas as direções, para não deixar nenhum espaço para mim e para você, tudo isso foi retirado. Por quê? Porque Cristo morreu no seu lugar, meu amado irmão. Agora o Santo dos Santos está aberto para mim e para você, a presença gloriosa de Deus está aberta para mim e para você. O texto diz, portanto, meus irmãos, tendo ousadia, coragem, liberdade para entrar no Santo dos Santos. É a mesma palavra aqui, para que na presença do Senhor
Nós devemos ter liberdade, é exatamente a mesma ideia, a liberdade do pecado, é a liberdade do pecado. Não estamos mais limitados à presença de Deus, há uma liberdade gloriosa, gloriosa dos filhos de Deus. Nós devemos, nós podemos, Deus deseja que você viva uma vida poderosa de oração. Como? Por causa do sangue de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus. Aqui reside, meus irmãos, o poder da oração. O sumo sacerdote, não os sacerdotes, mas o sumo sacerdote, o principal dos sacerdotes, no Antigo Testamento entrava no Santo dos Santos uma única vez no ano, na festa do arrependimento, quando o povo se arrependia dos seus pecados, Yom Kippur, o dia da expiação. Ali matavam-se animais e ele tomava aquele sangue e jogava o sangue naquele véu que separava o santo lugar do santíssimo lugar, onde estava a Arca da Aliança, e ele entrava ali, só ele. As pessoas não entravam, os sacerdotes não entravam, ninguém entrava ali, somente o sumo sacerdote com sangue, e ele entrava ali para orar pelo povo. Meus irmãos, agora o autor de Hebreus está dizendo a liberdade, o véu foi rasgado, o véu foi rasgado, a presença de Deus está em acesso a todo aquele que tem o sangue de Jesus. Olha o texto sagrado. Portanto, meus amados irmãos, tenham ousadia, coragem, liberdade para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Aqui está o poder, meus amados irmãos, da oração, porque Deus ouve as suas orações, por causa do sangue de Jesus, porque Deus atende as suas orações, por causa do sangue de Jesus, porque você pode orar, por causa do sangue de Jesus. Aqui está o poder da oração. O poder da oração não está nas suas palavras, o poder da oração não está no horário que você ora, de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, ou tal horário específico. Não, o poder da oração não reside na tonalidade da sua voz, quando você engrossa a voz, ou quando você geme, ou quando você chora. Não, a oração, o poder da oração não está aí. O poder da oração não está na posição em que você ora, de joelho, deitado, sentado. Não, o poder da oração não está nisso. O poder da oração não está no lugar onde você ora. Não, Deus ouve quando você ora no monte, ou Deus ouve quando você ora em tal lugar, ou quando você vai para Jerusalém, ou quando você está à beira do Rio Jordão, ou quando você sobe no Monte Sinai, ou quando você vai a tal igreja, no lugar sagrado lá que alguém... Não! A oração, o poder da oração não está em nada disso. O poder da oração não está no amuleto que você tem. Não, se você tem esse objeto aqui, ou esse óleo, ou se você tem esse pano aqui sobre você, ou alguma coisa, então a sua oração, não! Nada coloca poder sobre a sua oração. Nada faz a sua oração chegar aos céus, a não ser o sangue de Jesus, seu Filho, que nos purifica de todo pecado. O poder da oração não está em suas lágrimas, irmão. O poder da oração não está nos seus sentimentos, meu amado irmão. O poder da oração está no sangue de Jesus. Você orando, se você sentindo ou não, chorando ou não, a sua oração chega a Deus, por causa do sangue de Jesus. Por causa do sangue de Jesus. Quantas vezes você orou e sentiu no seu coração: Deus não ouviu minha oração, Deus não vai atender minha oração não chegou a Deus. Você está totalmente enganado, porque não são os seus sentimentos que te levam a Deus, não são os seus sentimentos que abriram o paraíso de novo para você. Não são os seus sentimentos, ou as suas sensações, ou se você está rindo ou chorando, que te faz aceito a Deus.
o sangue de Jesus, que faz as nossas orações chegarem a Deus. Não são seus sacrifícios, a sua religiosidade, que fazem as suas orações chegarem a Deus. Aqui então se quebra toda a ideia de que alguém é mais ouvido por Deus do que outro. Não é. Ou que alguém, você tem que ir a alguém para que essa pessoa ore para você, por você, porque essa pessoa tem uma unção especial. Não. A oração de qualquer cristão verdadeiro chega a Deus da mesma forma e por um único caminho, pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que torna as nossas orações poderosas. O poder da oração reside no sangue precioso de Jesus, na pessoa de Jesus, na obra realizada naquela cruz, pelo novo e vivo caminho. Novo, não havia caminho. A partir do momento que o homem pecou, não havia mais como retornar a Deus, não havia mais como entrar no jardim de novo, não havia mais como acessar a presença de Deus, não há caminho. Então, toda religião leva a Deus. Mentira! O texto diz que tem que ter um novo caminho, porque todos os caminhos não vão levar a Deus, nenhum caminho leva a Deus. Precisa haver um novo caminho. Deus tem que criar um caminho. Olha o texto aí. O caminho é vivo, ele é novo e ele é vivo. Ele é novo porque Cristo morreu na cruz. Deus entregou sua vida naquela cruz por mim e por você, assumindo a nossa culpa. Por isso agora você, como filho amado, pode ser ouvido por Deus somente pelo sangue de Jesus. Você não pode ser ouvido por Deus de outra forma. É um caminho novo. Nunca Cristo havia morrido. A partir do momento que Ele morreu, é o único caminho que leva a Deus. Alguém vai a Deus, pastor, de outra forma? Não. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só existe um caminho. Esse caminho é Jesus. É o sangue de Jesus, é a cruz de Jesus, são as 5 feridas. Precisa haver um rio de sangue onde passamos para chegar a Deus. Esse sangue precioso que purifica os nossos pecados. Ele foi maldito em nosso lugar, ele bebeu o cálice da ira em nosso lugar, ele foi esmagado na cruz em nosso lugar. Por isso você é ouvido. Aqui está o poder da sua oração. Então você não pode orar por mérito próprio. Não é você orando, Senhor, eu mereço. Senhor, eu tenho feito isso, tantos anos eu tenho te servido. Olha, eu já fiz aquilo outro, eu tenho dado tanto da tua obra no teu reino. Não, você está no caminho errado. O caminho aqui não é esse. O caminho não é do mérito. Deus não te ouve, meu amado irmão, por mérito. Então, quando você estiver orando, não pense nos seus méritos. Quando você estiver pedindo, não peça pensando em você. Porque eu sou fulano de tal, porque eu sou religioso, eu tenho tantos anos de crente, eu já tive tantas experiências. Não. Deus não te ouve por isso. Deus te ouve por uma única coisa: Ele te ama e deu o seu único filho naquela cruz no seu lugar. A sua oração e a minha oração, nós somos aceitos na presença de Deus, porque é um rio de sangue. Cada gota de sangue de Cristo Jesus foi derramada naquela cruz e abriu um novo caminho. O sangue de Jesus é um novo caminho, mas é um caminho vivo. É um caminho que foi a vida de Cristo. É um caminho vivo, porque Cristo ressuscitou. Ele está sentado à direita de Deus. E quando você lê o livro de Apocalipse, você vai ver, meu amado irmão, que Jesus, Ele é um cordeiro que está no trono.
João olha, ele foi morto. Ele está vivo, mas ele já foi morto. Ele está coberto de sangue. Jesus estará coberto de sangue eternamente, para mostrar para mim e para você como chegamos lá. Sempre quando olharmos a Jesus, veremos uma marca do seu sangue que ele derramou por mim e por você. É um caminho vivo, querido, vivo. Eternamente você poderá orar ao Senhor, estar com o Senhor, porque Cristo morreu naquela cruz por você. Agora, quem abriu esse caminho, olha o texto, versículo 2, versículo 20, pelo novo e vivo caminho que Ele abriu por meio do véu, isso é pela sua carne. Veja, você é ouvido não por você. Você não cria um caminho para Deus. Qualquer um que tentar criar um caminho para Deus nunca, jamais chegará a Deus. Deus criou um caminho. O caminho é o sangue do seu Filho naquela cruz. E ninguém veio ao Pai no seu nome. Aqui está o poder da oração. É que Deus agora te tomou por filho. Ele comprou você com o sangue do seu Filho. Ele fez você filho dele. E Ele, fazendo esse sacrifício, fez um sacrifício eterno. Você foi comprado para sempre. Como o texto termina dizendo, aquele que fez a promessa é fiel. Como Paulo vai dizer em Romanos 8, ninguém nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus ouve você, querido, suas orações, suas lágrimas, seus gemidos, suas dores. Ele ouve você, porque Ele ama você. É por isso que aqui está o poder da oração. O poder da oração está, ele reside no amor de Deus por você. O amor de Deus que entregou Cristo naquela cruz. Você já deve ter tido essa experiência, provavelmente, quando um filho está doente. Você está atento àquela criança. Você está atento a qualquer sinal que aquela criança dá. Seus olhos, seus ouvidos, seu coração, todos os seus sentidos estão pendentes daquele filho. E se aquele filho está muito doente, ele está lá no quarto e você está em outro cômodo, e aquela criança geme de lá do quarto, aquele gemido baixo, você do outro cômodo sabe, e você corre para ver, e você pede a pergunta como está. Às vezes a gente faz esse tipo de oração. É só um gemido. São lágrimas que correm. Você acha que isso nunca vai chegar a Deus? Pelo contrário. Aí é que Deus está um pouco mais atento às suas orações, às nossas orações. Deus nunca vai deixar de te ouvir por um único motivo. Porque Ele te ama e entregou Cristo Jesus naquela cruz por você. Não importa onde você está, não importa como você está, não importa a condição que você se encontra, você foi comprado por Jesus, essas evidências estão em você. A palavra de Deus está escrita no seu coração, a sede e fome de Deus por você, em seu coração por Deus. Você tem consciência de que todos os seus pecados foram perdoados. Oh, querido, aí, essas evidências maravilhosas revelam um novo nascimento. Então, Ele vai ouvir você. Quando as suas orações estiverem em seu coração, Ele vai ouvir você. Não tiver força para orar, Deus vai ouvir você. Deus ouve você não é porque você ora por tanto tempo. Deus não ouve você porque você tem eloquência na oração.
Não. Deus ouve você porque Ele ama você. E entregou Jesus naquela cruz. Agora lembre, a oração não é um meio de conseguir coisas de Deus. A oração não deve ser um simples desabafar com Deus. Estou muito deprimido, estou muito cansado, então eu abro meu coração para Deus e digo para Deus o que eu estou sentindo. Isso é bom. Colocar suas necessidades diante de Deus, perfeito. Mas não resuma a oração a isso. Não faça da oração apenas isso. Apresentar diante de Deus suas necessidades, ou diante de pressões, abrir o seu coração a Deus. Não resuma as suas orações a isso. Porque lembra, no Éden, não havia necessidade alguma, mas havia oração. Deus está buscando você para orar. Deus quer que você seja poderoso em oração. Então, quando você for pedir, lembre do grande amor. Você é ouvido porque Ele te ama. Você é ouvido por causa do sangue de Jesus. Então, lembre do sangue de Jesus. Lembre do amor de Jesus naquela cruz. Lembre o quanto o Pai te ama. Olha o nosso texto. Versículo 21. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com sincero coração. O que significa um sincero coração aqui? É que você não vai misturar a sua aproximação a Deus com nada. Com nada. Não são sacrifícios, não é porque eu guardo o sábado, como eu não como isso. É sincero coração. Tudo que é mentira eu tirei do meu coração. No meu coração só tem uma coisa quando me aproximo de Deus: o sangue de Jesus, o amor de Deus, os méritos de Cristo, o sangue precioso de Deus. Não existe nada, não existem os meus méritos, porque eu já fiz, porque eu tenho sido fiel a Ti, então, Senhor, me responde porque eu estou sendo fiel a Ti. Não faça isso. Você está indo pelos seus méritos. Deus não te ouve pelos seus méritos. Não ore, Deus me honra. Não. Ore, Deus, glorifica o Teu nome. Glorifica, faz a Tua vontade. Glorifica o Teu nome, Senhor. Senhor, tem compaixão de mim. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. O Senhor me ama tanto, Senhor. O Senhor tem um amor tão grande por mim. O Senhor deu o Teu único filho naquela cruz. Senhor, eu estou no aperto, eu estou na dificuldade. Senhor, eu estou oprimido. Senhor, eu estou caído. Meu coração está quebrado em 1000 pedaços, Senhor. Senhor, eu não vejo um facho de luz. Senhor, lembra do Teu amor por mim. Por misericórdia, por causa de Jesus. Por tudo que Jesus é, por tudo que Jesus fez por mim. Lembra, Senhor, como o Senhor pregou o Teu Filho naquela cruz por mim. Pelo sangue, cada gota derramada em meu favor. Lembra das minhas orações. Atende o meu clamor, Senhor. Ouve e vê as minhas lágrimas, Senhor. Aí, Senhor. Aí você está indo a Deus da forma correta. Não porque você merece, mas porque em Cristo é. Porque em Cristo. Aqui reside o poder da oração. Não é da nossa arrogância. Eu vou determinar, eu vou declarar, eu vou. O sangue de Jesus. Irmão, eu lembro quando a Isabel e o Mateus nasceram, principalmente a Isabel, porque ela era a primeira filha, eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida. Um ciúme e uma proteção da pessoa dela. E eu tinha todo o cuidado para que as pessoas
se aproximassem dela, ou pegassem ela no colo. Eu tinha todo cuidado. Eu ficava com o meu coração. Eu perguntava, você lavou a mão, tomou banho? Ele vai pegar minha filha. Então, havia um senso de proteção no meu coração. A gente até fazia piada disso. Tomou banho? Nossa, vai pegar minha filha. Mas até hoje eu faço isso quando eu vejo um bebê. Eu falo, olha, não põe a mão suja do menino não, né? Lava a mão primeiro, tá, gente? Mas esse senso de proteção. Imagina Deus em relação a você e a mim. Imagina como Deus, por isso que Tiago vai dizer que Deus tem zelo, Ele tem ciúme de você. Ele olha para você com ciúme, com zelo. Ele não quer que você faça parte do pecado novamente. Ele não quer que você faça parte do mundo novamente. Ele tem zelo, Ele tem ciúme de você. Ele está atento ao seu clamor. Ele está atento às suas lágrimas. Ele está ouvindo você. Então, meu amado irmão, a sua oração, ela tem poder. Exatamente por isso, então não misture nada na sua oração. Não coloque nada, nem méritos, nem religiosidade, nem lugar, nem dia, nem horário, nem ninguém, nem nada. Somente o sangue de Jesus. Aqui está o poder da oração. Cristo, o sangue de Jesus, em plena certeza de fé. Não é a certeza dos seus sentimentos, não é a certeza das... Não, calma aí, deixa eu sentir que a minha oração foi. Não é, a sua oração não é ouvida por causa dos seus sentimentos. A certeza de fé é a certeza de Cristo, é a certeza do que Cristo fez, da sua morte e ressurreição. Essa é a certeza que Ele pagou cada pecado, que cada gota do seu sangue foi derramada, a certeza que Ele ressuscitou, está sentado à destra de Deus. Aqui está que Cristo venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo, venceu o inferno, venceu tudo. Essa é a certeza da fé. Essa é a certeza da fé. Quantas vezes você leva a certeza das suas orações nos seus sentimentos? Não, hoje eu orei bem. Não, hoje eu orei. A minha oração foi boa hoje, então Deus me ouviu. Não. A certeza da sua oração é Ele. É o sangue dele, não você. Não você. É aquilo que Ele é, o que Ele fez. Tendo o coração purificado da má consciência, sempre arrependimento, sempre quebrantamento. Aqui está o poder da oração. Veja, Cristo é o centro de tudo. Eu não misturo nada a Cristo. Cristo é o novo e vivo caminho, o seu sangue, Ele abriu isso. E eu me aproximo na certeza de quem Ele é, o onipotente, o todo-poderoso, sua obra de graça, mas também lavando a minha alma no sangue de Jesus, e o corpo lavado com água pura, o sangue precioso. Guardemos firme a confissão. Que confissão? Esse quebrantamento de coração, esse arrependimento, mas também essa firme confissão. Qual é a confissão? Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Eu pertenço a Jesus. Dele é a minha vida, no alto e no baixo, na alegria e na tristeza, aonde eu estiver, pobre ou rico, em que circunstância for, eu pertenço ao meu Senhor. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Cristo. Esta é a confissão. Guardemos firme a confissão da esperança. O meu Senhor voltará. Aquele a quem eu pertenço, Ele voltará sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. É fiel. Aqui reside o poder da oração. Não em homens, não em formas, não em receitas mágicas, não naquilo que sentimos, não em méritos, mas o poder da oração reside em você fazê-la em nome de Jesus.
Agora você entendeu o que significa orar em nome de Jesus. É isso. É isso tudo que eu disse. É que significa orar em nome de Jesus. Quando nós oramos, Senhor, o que nós te pedimos, pedimos em teu nome, pedimos em nome de Jesus. É isso. Confiados nele, no amor dele, na obra dele, pedindo o que ele pediria, sem misturar nada com Cristo. Corações lavados no sangue de Jesus, certos de que o nosso Senhor voltará onipotente, está ouvindo a nossa oração. Seja poderoso em oração. E esse poder reside no sangue de Jesus. Vamos ficar de pé e orar ao onipotente Deus. Feche seus olhos.